Povo de Deus, Ezequiel 25 e 26. Nós temos aqui algo que já aprendemos lá no livro de Isaías, também em Jeremias. Temos aprendido de maneira abundante também nos Salmos, que o Senhor é o dono das nações, o Senhor domina os céus e a terra, ele não é um Deus nacionalista, ele domina todas as coisas. E os olhos dele, como diz Provérbios, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Não é isso? E aqui, se você pegar do capítulo 25 até o capítulo 32, você vai ver aí sentenças contra 7 nações. E algumas pessoas veem esse número 7 como escatológico, como o ciclo uma escatologia. É isso. E não vou entrar nesse detalhe aqui, que é uma questão mais aprofundada, mas sempre quando tem o número 7, tem algumas pessoas que já têm já uma visão escatológica de perfeição. Aí depois desses 7, dessa perfeição, vem as questões finais. As pessoas veem nisso aqui até mesmo uma visão escatológica dos finais dos tempos. Você vê? A gente lê assim, nem de longe pensa nessas coisas. Aí outros estudiosos já vê aí uma questão de um ciclo. E aí depois que acontecer esse ciclo, já acontecendo lá no passado, mas também com uma perspectiva do futuro. Então, se você contar aí, são 7 nações, desde o capítulo 25 até o 32. Nós começamos aqui com o capítulo 25, que é contra Amon, não é isso? Então, essa briga aí já começou já há muito tempo, né, do, dos Amonitas, né? Lá no tempo dos juízes, né? E você sabe que os Amonitas eram descendentes de Ben-Amim, né? Filho de Ló, com a sua família. Aquele caso de incesto que nós já conhecemos, né? Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra com a sua família, né? Porque Sodoma e Gomorra estava em pecado de injustiça social, homossexualismo. E aí Deus falou, chega. E aí os anjos foram lá para falar para Ló sair, né? Avisou também a Abraão que ia acontecer aquilo. E aí, só que Ló estava demorando, falou, então. Aí deram um aperto lá em Ló e vai embora e não olhe para trás. Aí a mulher de Ló olhou para trás, né? Virou uma estátua de sal, ou seja, ficou ali sem mulher, destruiu tudo. E aí no final aquelas mulheres as filhas vão praticar aquele famoso incesto. Então dessa relação incestuosa vem os amonitas e também vem o moabitas, ok? Então aqui no capítulo 25 tem os amonitas e tem os moabitas, e tanto amonita como moabita tem origem lá naquele incesto da família de Ló, né? Você tem aqui na sequência também, no capítulo 12, no 12, os edomitas, que nós já sabemos, que lá da descendência de Esaú, né? Isso aqui é uma briga antiga, desde Esaú. Tem uma raiz emocional, tem um trauma lá no passado. Nós temos aprendido sobre isso, né? Praticamente nossas dores emocionais de hoje têm raiz lá no passado. Então essa briga é antiga, lá do tempo de Esaú, ok? E aqui também nós temos, a partir do versículo 15, os filisteus, né? Que são descendentes de Cã, né? Noé teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Né? De Sem veio os semitas, que são um povo judeu, né? E de Cã vem aí os filisteus, ok? Você vê que tem tudo mesma raiz, né? E depois vem no capítulo 26 o Tiro, né? Que foi fundada pelos fenícios, né? Ali também da mesma região ali, não tem um parentesco direto, me parece, mas tem origem ali também semita, no mesmo contexto ali dos judeus, apesar de não ter um, um relato direto, né? Como tem os Esaú, como tem como tem os Edomitas, como tem os Moabitas e como tem os Amonitas. Mas eram da região ali próxima, ali, então dos fenícios, ok?
Isso aí são, aqui no capítulo 25, 26, nós temos uma nação, Edom, duas moabitas, três edomitas, quatro filisteus, né, Filistia, e cinco Tiro. Aí depois, nos outros capítulos, vai chegar mais duas nações à frente aqui, ó, que é o Egito, né, e Sidom, ok? Tudo profecias que nós já conhecemos, já passamos por ela, e mostra esse Deus aí, então, dominador, que olha, contempla tudo que as nações fazem e o que nós fazemos individualmente, ok? Capítulo 25, versículo 3. Visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos de Oriente. Então Deus está vendo aqui, você gosta de rir da desgraça dos outros, né? Então os amonitas estavam pagando por rir da desgraça dos outros, né? Nós já falamos sobre isso, né? Esse negócio de rir da desgraça dos outros é um problema. E até hoje tem pessoas que têm essa prática, até mesmo cristãs, que adoram rir, né? Se satisfazem com a desgraça dos outros. E normalmente, quando isso acontece, é porque teve alguma desavença, né? Alguma briga. E aí, quando acontece alguma coisa, tá vendo? Já falamos sobre isso, né? Ele se bateu no peito, foi mexer com o profeta de Deus, com a profetisa, foi mexer com o homem de Deus, foi mexer comigo, tá vendo? O Silvio é um Deus grande. Meu Deus é um Deus grande. Meu Deus é esse. E aí, e muitas vezes até nem tem uma relação direta com o caso, mas ficou sabendo. E aí se gloria. Cuidado com esse negócio, né? A dor do outro nunca deve ser motivo de glória nossa. Nós precisamos ter compaixão, lamentar. Deus faz essas coisas hoje? Acredito que ainda faz, né? E trazer uma sentença, um castigo, por consequência de algum ato praticado. Mas daí a pessoa achar graça, né? Se gloriar, bater no peito, né? Se vangloriar, aí não. Foge disso. Não deixa isso entrar no teu coração, até contra os seus inimigos. Aquela pessoa que se levantou contra você, aquela família, aquele irmão, aquela irmã, aquele patrão, aquele vizinho, não importa quem seja. Você percebeu que de alguma maneira está pagando o preço, direto ou indireto, ou até mesmo que Deus trouxe vingança? Amém, Deus fez. Lamentável isso ter acontecido por ele. Lamentamos por causa desse fim. Então você vai lamentar, vai ficar na sua, mas nunca se gloriar e bater no peito e divulgar como se fosse um troféu seu. Cuidado com isso, ok? Capítulo 25, versículo 11. E os moabitas saberão que eu sou o Senhor, né? Olha aí o problema dos moabitas. Eis que a casa de Judá, como todas as nações, eis que eu abrirei o franco de Moabe desde a cidade. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que abrirei o franco de Moabe desde a cidade. É mais o mesmo contexto aqui, né? Tá falando de Judá, né? Tá se gloriando, tá fazendo chacota, então Deus está vendo. Então, você vai pagar porque está falando demais, ok? Os moabitas saberão que eu sou o Senhor, no versículo 11. Os edomitas, esses aí não só se alegrou pelo mal do outro, não. Esse aí trabalhou pelo mal do outro e trabalhou de maneira severa, né? Porque às vezes as pessoas olham o acontecimento do outro sem ter participação nenhuma e se gloria, já está errado. Só que os edomitas não só olharam, não, eles participaram, eles ajudaram e foram cruéis. Assim diz o versículo 12: visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Então eles ajudaram os babilônicos, né? Se juntaram ao babilônico e ajudaram a Babilônia quando eles invadiram Judá, né? Então Deus está vendo.
Ah, então tu está se gloriando. Ah, você pode ajudar o inimigo? Pois bem, esse inimigo que você ajudou, a Babilônia, isso vai se levantar contra você também. Eu vou usar a Babilônia também para te arrebentar. Tá? Se você pegar a história toda, você vai ver que isso aconteceu. Ok? E aí, o versículo 14 fala: Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará Edom segundo a minha ira, segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Aqui está falando do povo de Israel, mas eu fiz uma pequena pesquisa. Deus também usou os próprios babilônicos para também se vingar. Ok? Não só o povo de Israel, aqui como diz o texto, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que aqueles que eles tinham se juntar, Deus fez se levantar contra eles mesmo. Isso aí essa realidade nós vemos nos outros capítulos, né? Nos capítulos anteriores, o texto fala: Ah, você se prostituiu, né? Você foi atrás de seus amantes, né? Ficou apaixonado dos seus amantes, você tomou a iniciativa. Pois bem, os seus amantes vão se levantar contra você, né? É o mesmo contexto aqui. Aí profecia contra a Filistia, está aqui, né? Diz assim: Assim diz o Senhor, visto que os filisteus se houvera vingativamente e com desprezo de alma, tá vendo? Desprezo de alma. Eu até esqueci de pesquisar isso aqui no Champion, 25:15, né? Esse desprezo de alma aqui, não sei como é que tá, não lembro da outra versão na linguagem de hoje, mas interessante aqui, esse 25:12, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. 25:15. Estou no 26 aqui, 25:15. O ódio violento se expressaram em todas as nações dos filisteus. A destruição de Israel tornou-se uma obsessão na mente deles. A devastação total de Israel era seu alvo. Eles cultivavam um antissemitismo tipo Hitler. Tá vendo? Ah, ó, o comentário aqui de Champlin fala assim, ó. Se tornou-se uma obsessão na mente deles. Por isso que o texto está falando aqui, ó, com desprezo de alma. Então Deus aqui está sondando o que está no coração do povo. Não só no que eles praticavam, no que eles faziam, mas no que eles planejavam, do que estava lá no íntimo. Tá vendo? Deus que sabe o que está no íntimo. O Deus que nos julga, que nos vê, que julgou os povos e nos julgam também pelo que está, não só pelo que nós praticamos, mas pelo que está no íntimo também. Deus conhece, meu irmão. Deus sonda. O que tem estado no seu íntimo, hein? O que você tem pensado ao dormir, hein? O que você tem planejado, hein? Isso que você tem pensado e planejado está de acordo com a vontade do Senhor? E essa é a pergunta que é preciso ser feita. Então esse foi o dos filisteus. Aí vem o capítulo 26, que é a profecia contra Tiro. Tiro, não é isso? Tiro foi fundado pelos fenícios, né? Fazendo um trocadilho, uma brincadeira. Por causa do seu erro, Tiro tomou um tiro de Deus. E o tiro daquela bala bem pesada, né? Fazendo aí um trocadilho. Então, Tiro aí dos fenícios vai passar também pela peleja, né? Olha o versículo 13. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. O Deus que acaba com a nossa música. Pecado faz que Deus acabe com a nossa música. Tá faltando música na tua casa, na tua vida? Tá faltando dança? Tá faltando alegria? Verifique se não tem algum entupimento aí de pecado não resolvido, não confessado. Porque Deus faz isso. 14. Jamais será edificada. A situação é assim, aqui já era, tá? Nem pensa. Por exemplo, Deus tem falado alguma coisa relacionada ao comércio. Deus vai te abençoa a pessoa no comércio. Ela começa a vacilar. Deus vai lá e perdoa. Ela se levanta. Ela vai lá e faz de novo. Aí, não sei qual é o tempo.
pode ser que você fale, comércio para você nunca mais. Você pode fazer qualquer outra coisa, no comércio nem tenta. Porque, ou então pode ir uma sentença lá direto. Ah, você está com muito coração nisso? Então nem tenta mais comércio, não mais para você. Nem tenta mais, porque você não mais será edificado. Então aqui existe uma sentença de, de, de não mais edificação. A mesma sentença que recebeu Babilônia. Ok? Versículo 17. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaste, todos os teus vizinhos. Isso aqui é interessante, né? O que está dizendo aqui é mais ou menos assim, ó. Inclusive eu tive essa experiência há pouco tempo, né? Eu fui no hospital e lá encontrei uma mãe, estava com um filho, esse filho não conhecia essa mãe, esse filho, mal conhecia a mãe também, né? A mãe falou comigo, o pastor Renê, eu nem lembrava, porque é muito comum isso, né? Tá na rua, assim, pastor Renê, ô pastor, pô, opa, tudo bem? Eu não sei nem quem é. Olha só, quem é essa pessoa? Né? Isso é muito comum, alguém passar assim, ô pastor, ele falou, pastor, opa, e aí, beleza? Beleza? Não sei nem quem é. Né? E aí eu estava no hospital, a mãe, oi pastor Renê, eu falei, oi, tudo bem, meu irmão? Da igreja com certeza não é. Próximo a mim deve me conhecer porque é figura pública, né? Aí veio visitar a igreja, vê o pastor pregando, né? Não esquece no nome do pastor, né? Mas não tem relacionamento nenhum com o pastor. Então vou lá com o filho. Aí começou a mostrar algumas fotos do filho. O filho, aqueles pessoas que gostam de academia, de malhar, bonito, pintoso, aqui, ó. Aí alguém falou assim, pô, quem diria, hein, cara? Uma pessoa forte assim, né? Isso já acontece até com a gente, né? Normal, uma enfermidade normal acontece com a gente. Ainda mais quem é malhado, quem já tinha um corpo, pessoa bonita, forte. Poxa, quem diria, né? Essas coisas acontecem. Aquela igreja, poxa, aquela igreja do tempo passado. Olha como é que tá agora. Não tem essas conversas? Você já ouviu isso, não já? Entendeu? Poxa, aquele jogador, aquele comércio. Ok? Então, as referências. Precisamos trabalhar para que as nossas referências boas permaneçam, né? É aquilo que eu já falei, aquilo que Pedro fala. Se tiver referência negativa sua, que seja referência negativa porque você defendeu a Bíblia, a palavra de Deus. Você pagou um preço, que seja assim. Que sofra fazendo a justiça, mas nunca a injustiça. Porque de qualquer maneira, você sempre vai ter uma referência negativa, porque você produziu essa referência. Ou então uma referência negativa que as pessoas impuseram sobre você, de maneira maliciosa, por causa do pecado, né? Aquele teu vizinho, aquela tua parentela. Ok? E de qualquer maneira, é algo que dói, é algo que marca. Mesmo que você não tenha sido a culpa daquela briga na família, né? Mesmo que você não tenha sido a culpa daquela separação da vida conjugal, é isso, não importa. A verdade é que isso marca, entendeu? São referências negativas. A pessoa olha para lá, poxa, fulano tá tão legal. Olha lá como é que ele era, olha como é que tá agora. É isso que ele fala assim, tá falando do tiro aqui, ó. Aquelas tuas referências boas, você vai perder, filho. Lamentarão sobre vocês. Versículo 20: então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, e lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitados. E os que descem e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Aqui é um texto um pouco misterioso, mas no geral, no contexto do Velho Testamento, não se tinha essa ideia que nós temos de vida após a morte, alguma coisa relacionada. E Champlin aqui fala que na verdade é um ato, um linguajar simbólico, porque Tiro, uma das suas grandes derrotas
foi a sua embarcação ter sido afundada no mar, entendeu? Então farei você descer. Então é uma linguagem simbólica do que iria aconteceria com o povo de Tiro, não é isso? E você já aprendeu que esse entendimento, né, de vida após a morte, de sofrimento, isso é um desenvolvimento, né? No Velho Testamento, isso não está muito claro na mente dos hebreus. Isso é um processo que foi sendo construído na história do povo judeu, mas mesmo ele não entendendo, há muitos textos que mostram isso claramente, assim como outros textos mostram, retratam a cultura de Judá, onde há o fim depois da morte. Mas essencialmente é muito claro que já existia esse entendimento lá, e quando vai chegando no Novo Testamento, aí esse entendimento, essa verdade, acaba se tornando uma verdade absoluta, muito clara e muito repetida no Novo Testamento. Ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer seu comentário, e isso muito nos ajuda em nosso trabalho. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.